aí, apaixonados? Sejam bem-vindos ao último episódio do APAIcast, edição especial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E antes de começar, já deixa aquele like, curte as nossas postagens no Instagram e também vai lá no nosso site apaicuritiba.org.br. Aproveitando também, eu queria dizer um super obrigado ao Estúdio Metapá, que é esse estúdio onde a mágica acontece. Exatamente. Se você é empresário ou influenciador, vem pro Metapá. Exatamente. E nessa edição especial nós estamos comemorando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é uma semana dedicada à conscientização, à inclusão e ao combate ao preconceito. E no episódio de hoje, a gente chamou duas pessoas especiais para falar sobre o tema oportunidade. A gente está aqui com a Andréia Calabria, ela que é especialista em inclusão profissional de pessoas com deficiência e neurodivergentes, e também a Marian, que é a estrela do Projeto Atitude, né, Marian? E também professora auxiliar. Palmas! Palmas, gente, palmas! Oi, meninas! Olá! Sejam bem-vindas. Olá. Muito obrigada. Obrigada. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas a Marian é a paiana, né? Você pode contar um pouquinho da sua história com a PAI? Faço sim. Então, eu fui pra PAI com 40 dias, eu fiquei até 7 anos e depois fui pra regular. Eu dava em uma sala com várias crianças pequenas com síndrome digital. Eu fiz vários amigos lá e professores também que ficaram comigo naquela época também. E lá foi legal, tive várias experiências com outros alunos também, junto comigo. E a gente teve uma grande amizade muito forte com eu e meus colegas. Agora, a gente nunca mais se reencontrou, porque cada um foi para uma escola diferente, né? E depois de lá, que eu fui para regular, daí como é que é a palavra? Mudou uma coisa diferente. Daí depois, quando eu tinha 10, 11 anos, eu entrei na escola municipal. Daí depois, fui para uma outra escola estadual, dos 12 anos. Daí depois, minha último que já me formei do curso de formação de docentes como professora. E eu me formei, daí depois de lá que eu me formei, eu já estava procurando um emprego. Só que daí eu tinha duas oportunidades para poder trabalhar, né? O meu primeiro a primeira empresa foi quando me chamaram para ser professora auxiliar de uma salinha. Sim. E a outra foi quando a André me chamou para estar junto com ela. Daí ele mudou muito de coisas, mudou meu desenvolvimento ali. E eu pensei, putz, o que eu vou fazer, né? Então eu piquei e falei, olha, eu vou pensar bem para depois eu conseguir, né? Daí, graças a bom Deus, tem uma pessoa que eu posso falar que ela é uma pessoa que me aconselhou até eu trabalhar com ela. E ela pegou e ela falou comigo. Conhecia, eu não sabia que ela tinha montado essa empresa. E eu falei assim, claro, eu quero trabalhar assim. E ela como empreendedora. Não era contratada, nada. Nossa! E daí, pois é, né? Daí dali mudou, já uma outra coisa. Daí eu pensei muito e eu falei com essa pessoa, que é a Andréia, que ela me fez como registrada na carteira, me trabalhar com ela. E dali eu percebi que mudou meu desenvolvimento. E dali que eu me vi como uma pessoa com deficiência na área de inclusão. Então, dali mudou minha autoestima para a área de inclusão. Então, mudou meu olhar para incluir na área de inclusão. E dali eu mergulhei, piquei, continuei,
fiquei e agora eu tô até hoje na Atitude. Faz 3 anos que eu tô É a estrela com da Andréia. atitude, É né? estrela. Estrela. Mas deixa eu aproveitar aqui então, posso? Pode. Então, antes de tudo isso, né? Então, vamos só recapitulando, né? Você estudou na PAI até seus 7 anos, foi pro Isso. ensino regular. Foi. Quando você tinha 17 anos, vamos contar essa história. O que aconteceu com 17 anos? Com 17 anos, eu trabalhei na PAI como Nota Paraná. Olha, ela trabalhou na Nota Paraná. Não sabia Trabalhei. disso. Aham. Eu digitava, passava tudo no Nota Paraná. Ai, que legal. Junto com a Andréia e com outras pessoas junto. Aham. E dali eu E daí fiquei- ingressou no mundo do trabalho. Sim. Aí ela Ah. ficou. Daí eu fiquei. Aí parou um pouquinho no final do colégio, né? Então ela entrou com 17, ela ainda estava estudando. Tava. Ainda estava fazendo magistério, então ela estudava e ia trabalhar no Nota Sim. Paraná. Depois disso, aí você acabou saindo da PAI, né? Porque veio a pandemia Isso, e para ela que era veio a ruim pandemia. dela ter que ficar indo, né? Até por um Sim. cuidado da família. E ficou sem trabalho. Aí nessa época, ela teve uma proposta para trabalhar na escola, né? Que ela sempre quis trabalhar com crianças também, mas tinha a proposta de trabalhar na Atitude. Foi aí que ela Isso. escolheu daí trabalhar com a gente com a Atitude, né? Uhum. E eu cheguei na PAI para trabalhar cedo. Eu acordava já com o uniforme do colégio Uhum. para ir pro colégio, mas depois ir para trabalhar. Ah. Eu tava todo dia assim. Dedicada. É. Dedicada. É que, Desde é que assim, cedo. eu sou pontual, então tem que ser... Tem que ser pontual, né? ficar Exatamente. Aí Muito de- bem. Muito bom. Aí daí que ela foi trabalhar na Atitude, entendeu? É que daí teve essas duas propostas, né? Ela foi contratada na Atitude para ser assistente administrativo. Isso. Né? Isso aí. E daí, quando ela me chamou, foi na época que a gente ia lá em Capão Raso, quando ela me chamou. Daí, Que quando... tinha um escritório no Capão Raso. Era chique naquela época, né? Não era chique? Era bem chique. Ah, era? Aham. Você vai falar que o nosso agora não é do Ah, Impact continua sempre. Continua sempre. Olha lá, ó. Sei não. Tá brincando. E daí, eu lembro certinho que quando eu tava completando 21 anos, quando ela tinha me chamado, na hora ela me chamou para fazer uma entrevista para sobre síndrome de Down. Que daí eu fiz e ela gostou. Daí dali, minha filha, fiquei e agora tô há 3 anos agora na empresa. E você sempre quis ser professora? Sempre quis ser professora com os alunos com deficiência, né? Uhum. Mas daí agora que veio, né, esse emprego de inclusão, eu falei, eu vou ficar na área de inclusão mesmo, vou ficar lá e agora eu tô como sempre. E quais são as atividades que você desenvolve no trabalho? No trabalho, Uhum. eu sou auxiliar administrativo, Uhum. eu também faço parte das redes sociais da empresa. Por isso que eu falo que sou estrela, né? Porque tem redes sociais hoje em dia, né? Entendi. Daí eu faço. Mas eu faço Story da semana, eu faço Reels, às vezes eu faço sempre. Eu faço tanta coisa que eu não lembro. Tá cansada? Não, pior que não, eu tô cansada. Mari, você tem que falar um pouquinho mais perto aqui sem virar tanto. Assim? Tá? Que eu acho que você vira assim, acho que não dá pra ouvir. Eu perco um pouco tua ligação. Tá? Não tem problema, é que só que é na hora de virar só. Que daí ou você vira de ladinho assim, ó, tá bom? Tá. Eu também falo mexendo, daqui a pouco vocês vão ter que me falar. Deixa eu só perguntar, vocês perguntaram o que ela faz. O que você faz nas empresas? Quando a gente presta serviço pra empresa, o que você participa? Eu participo nas mentorias, eu faço relatório das mentorias, Das reuniões? das reuniões. Eu faço mentoria, faço curso, faço meditação, faço das reuniões. Você participa de reuniões, né? Participo das E reuniões. tem uma coisa que você ama fazer, assim, quando a gente vai nas empresas, que elas nos chamam pra fazer. O que é? Palestra. Palestrante ela é ela. palestrante. Olha só. Achei que ela tinha esquecido. E daí, para as pessoas com deficiência, que a gente tem daí o curso, né? Os cursos. E as mentorias. Muito bem. Uhum. E quais assuntos que você gosta de falar, assim, nas suas palestras? Eu gosto de falar de um pouco de cada, né? Uhum. Mas eu explico sobre o síndrome de Down, que eu sempre falo nas palestras. Eu falo um pouco sobre a minha história da PAI. Eu falo um pouco de história da minha empresa.
aparecendo um vídeo, quando passa slides, eu adoro mexer slide, né? Então, o passador fica com a Andrea, mas eu que faço as palestras, né? Às vezes Ela ela que manda, ela fala, faz assim, ó. Ela que Passe. manda. às Passe. vezes que eu faço. Palestras, e eu gosto também de tirar fotos e vídeos. Muito bem. Você gosta de aparecer, então, também. Gosto de parecer. E você, André, a gente sabe também que você tem uma história com a Pai Curitiba. Então, se Sim. puder compartilhar com a gente. Tá bom. Eu, na verdade, eu fiz uma transição de carreira. Eu tenho uma afilhada com síndrome de Down, a Gabi. Hoje ela tem 9 aninhos. Na época, ela com bem novinha, não lembro quantos meses, acho que 3 meses, 4 também. Ela começou a ter estimulação precoce na PAI. Na época, eu trabalhava na área comercial e a empresa ficava ali na quadra da PAI. Então, quando ela ia fazer estimulação precoce, eu tentava sair e ficava com a minha amiga na recepção enquanto a Gabi fazia. E aí eu já conhecia a diretora, né, na época a Margarete, etc. E aí comecei a fazer ali. Eu já era voluntária, eu era palhaça de hospital, era a doutora Calabresa, e a gente fazia voluntariado em alguns lugares. Nossa. E aí eu comecei na PAI sendo voluntária. Então eu fui voluntária 1 ano numa festa junina lá atrás, e depois que a Gabi nasceu, a gente fez algumas ações de voluntariado com as crianças e com os pais de palhaço mesmo, né? Que é o clown, né? Que não pode olhar palhaço, né? Ficam ofendidos. Então é de clown. E aí eu comecei a ir mais na PAI. Na época eu descobri que dava para trabalhar com o terceiro setor, que dava para trabalhar com a inclusão. Eu fazendo o que eu falei para Mari não fazer, saindo fora do microfone. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa. E para essa empresa a gente vendia camisetas na época, etc. Mas com impacto social. E aí eu consegui um patrocínio para fazer um evento. E aí eu fiz para a PAI. Então a gente fez a primeira corrida maluca de cadeira de roda de Curitiba, que daí foi para a PAI. Então a gente fez esse evento, foram os moradores, eles criaram as cadeiras de rodas como corrida maluca, então tinha toda uma estrutura ali da cadeira de rodas ali toda desenhada, e a gente fez ali, acho que foram 15, e a gente pôde fazer tanto aqueles que estavam na cadeira de rodas, como aqueles que tinham baixa mobilidade. E aí tinham os voluntários que corriam ali com eles e tal, então esse foi o evento. Por causa desse trabalho, eu recebi a proposta de trabalhar daí na PAI como coordenadora para implementar o setor de captação de recursos e marketing que ainda não tinha na PAI. Então, a minha primeira formação é publicidade, mas eu quis transicionar por causa da Gabi, né? Eu falo que até meu propósito até hoje continua sendo esse. Às vezes, quando a gente está muito cansado, eu penso, não, estou mudando o mercado de trabalho para a Gabi trabalhar com o que ela quiser, né? Então, eu comecei nisso e aí comecei ali na PAI. Então, eu fiquei 4 anos CLT na PAI, né? Então, eu virei gerente comercial ali, que cuidava dos 2 setores, de captação, recursos e marketing. A gente começou com essa estruturação e aí depois eu comecei a descobrir a inclusão no mercado de trabalho. A gente tentou implementar o Apaixonados por Café na época, que era o projeto social, que era um negócio dentro da PAI, mas quando veio a pandemia, a gente ganhou premiações, inclusive em 2019. Eu entendi o que era a inclusão no mercado de trabalho, né? Depois eu conto um pouquinho da questão da Mari, mas descobri ali a inclusão no mercado de trabalho e eu queria muito implementar dentro da PAI. Mas aí, quando veio a pandemia, a gente teve que focar em coisas base, né? Não dava mais. A gente, setor de captação, recursos, marketing, nosso foco era outro. Mas eu fiquei com esse desejo e com esse sonho de trabalhar com inclusão no mercado de trabalho, me apaixonei por isso. E aí, na época, eu realmente tive a ideia de implementar a atitude, mas nunca saí da PAI, né? Eu falo que eu sou uma apaixonada eterna, então Sempre estamos tá aí. lá, né? Depois virei uma... Vira e mexe aparece lá. Aí eu continuei por um convite, né, na diretoria voluntária ali, então fiquei com um tempo como diretora social, dando suporte ali, e aí nessa última eleição eu entrei na parte do conselho administrativo, então estamos aí até hoje. E agora a gente começou com mais um projeto, que eu acho que a gente vai falar mais pra frente. Vamos. Muito Tem legal. surpresas por aí. Surpresas, fiquem Muito por aí. legal, então a gente vai falar um pouquinho dele, que é um projeto que realmente é o que meu coração ansiava por conseguir fazer, por entender que era o que a PAI necessitava. Então, além do voluntariado que a gente faz ali na parte administrativa, ali junto com o presidente, tem esse novo projeto maravilhoso. Então, eu falo que eu sou apaixonada, continuamos ali, estamos sempre de alguma forma, nunca mais desliguei. Então, se a Gabi tem 9 anos, eu estou há 9 anos na PAI, né? Então, entre transições aí do que fazer, É história. bastante tempo. E como que é trabalhar com a Mari? É muito bom. A carinha dela. É muito bom. A Mari, ela é muito dedicada, ela é muito esforçada, né? Ela é muito comunicativa, ela me salva de altos perrengues, né? Que eu falo, Mari, vai lá você agora, fala você, faça seu show, que daí ela Seja consegue. estrela. Seja estrela, né? Então é muito bom. E aí eu tive muito aprendizado, assim, com ela, né? Em ambos os setores, porque eu contratei ela primeiro na PAI.
Então, daí ela saiu da PAI, então depois eu contratei ela na Atitude. Então, foram 2 experiências diferentes, né? Que daí a Atitude já estava ali meio que formatado para isso, e na PAI eu tinha outras experiências com ela. Então, em ambos os cenários foi muito bom. A Mari é uma profissional maravilhosa. Até ia perguntar, né, como que vocês se conheceram, assim, porque vocês são uma dupla. Agora eu só vejo vocês duas juntas. É uma assim, dupla e tanto. O Ying e o Yang, entendeu? Eu não sei qual que é o mais calmo. A Mari é o mais calmo, né? Qual dos dois? Então, a Maria, a mãe dela, trabalhava na PAI. Na época, o que acontece? Eu via no setor administrativo e comecei a falar, por que não tem ninguém trabalhando aqui, né? Eu falei, pô, tinha que ter. A gente sabe que tem tem 2 contratados lá na PAI de Santa Felicidade, mas eles ficam lá, né? Estão lá, tanto o Paulinho quanto a Gorte, né? Mas eles moram lá e trabalham lá. Mas eu falava, não, a PAI, como que eu vou mostrar que eles podem trabalhar se aqui no setor administrativo não tem ninguém, né? E nem em outras posições, poderia ter em outras posições. Na época, a gente, nesse questionamento, eu queria contratar alguém com deficiência intelectual. Na época, a mãe da Mariana trabalhava na PAI, eu ainda não conhecia a Mariana, mas já estava com esse desejo, acho que ela nem sabia. E a Maria foi para uma ação no SEDAI, na Escola dos Pequenos, porque a Maria estudou lá no SEDAI, né? Então, ela foi para fazer uma ação que era pintar o muro da escola. Não sei se ainda tem, mas é um muro cheio de mãozinhas. Eles estavam fazendo ali. Não lembro se tem ainda. Mas era um muro ali no caminho pro terapêutico. E daí ela foi e eu fui participar da ação. E aí eu conheci ela, e aí eu amei ela. Daí eu falei pra Rê e fiz essa... Falei, por que ela não vem, né? E tinha facilidade ainda, né? Porque daí ela conseguia vir trabalhar ali e tal. A Rê trabalhava na área bem administrativa, a minha era outra, né? Dentro ali do setor administrativo. Não tinha relação junto com a mãe, né? Os times eram bem separados. Mas aí quis trazer ela e a gente tinha vaga no Nota Paraná. Então fiz a proposta ali de trabalho pra Mari e ela topou. Então ela veio trabalhar com a gente no Nota Paraná. E a Mari no Nota Paraná se desenvolveu muito bem, né? A gente teve alguns problemas no começo, assim, né? Do time se adaptar, do aprendizado e etc. Mas é natural normal, isso, né? Mas ela surpreendeu, assim. Então ela super se desenvolveu. E ela, na época, a gente começou a fazer o Apaixonados por Café. E ela queria muito trabalhar. Então ela a gente saía pro Apaixonados, ela ficava maluca. Ela queria ir pros eventos. E aí ela começou a ir com a gente no evento e saiu muito bem nos eventos também, né? Então eu sempre trazia ela ali para falar, para participar, etc. E a mãe dela trabalhava já na PAI desde quando ela ia fazer a estimulação precoce. Porque quando ela começou como voluntária, a mãe dela. Então, ficou lá como voluntária muito tempo no SEDAI. E aí, depois de alguns anos, não lembro daí certinho quanto tempo, né? O ano certo, mas daí depois fizeram a proposta para ela trabalhar. Então, ela trabalhava no SEDAI inicialmente. Depois, ela foi para o setor administrativo. Eu trabalhava ali com a Vivi, direto com ela. E aí, ela aposentou. Então, ela saiu por aposentadoria mesmo. Então, ela ficou muitos anos ali na PAI também, a Rei. E agora ela também foi como voluntária ajudar a gente no projeto que a gente vai contar depois. Surpresa. Surpresa pro próximo bloco. Exatamente. Então, Andreia, dados do IBGE de 2022 revelam que apenas 29,2% das pessoas com deficiência estavam inseridas na força de trabalho. Né? Por que vocês acreditam que isso acontece? E como que as empresas podem melhorar a inclusão, né, de pessoas com deficiência, em especial as pessoas com deficiência intelectual, no seu corpo de trabalho? Tá. Esse é um dado muito importante porque ele traz. Hoje, 1 a cada 10 brasileiros tem algum tipo de deficiência. Aí são das múltiplas. Então, a gente está falando de muitas pessoas. A gente não está falando, porque às vezes as pessoas acham assim, mas tem poucas pessoas com deficiência. Não. São muitas pessoas com deficiências, né, hoje. Né? E poucas estão trabalhando. A gente tem vários motivos para isso acontecer. Então, a gente tem a questão de pessoas que recebem benefício e não querem trabalhar e que elas constam nesses dados, né? Porque elas não estão buscando emprego, então isso também é algo. A gente tem pessoas com deficiência que estão buscando trabalho e que não conseguem, né? Eu gosto de trazer assim, a gente faz hoje reuniões, inclusive com órgãos do governo e etc., com empresas que pagam 600 mil de multa, 60 mil de multa e não contratam. Então, daí você pergunta, você já procurou alguma forma de contratar? Não, é que a gente tenta, abre a vaga e não vem ninguém, né? Então, assim, a gente tem também esse tabu dentro das empresas. Existem empresas que realmente não querem, preferem pagar multa, isso é fato, porque hoje, né, existe a lei de cotas, então empresas acima de 100 funcionários são obrigadas a contratarem pessoas com deficiência e ela surgiu porque esse número de 22% era muito mais baixo há anos atrás, né? A porcentagem era mínima de pessoas com deficiência que trabalhavam. Então, obviamente, com a lei de cotas isso aumentou, porém, ainda é um tabu nas empresas. E as pessoas não sabem lidar. Então, a realidade é que as pessoas não sabem lidar com quem é diferente. Então, esse acho que é um dos maiores dados. Existem pessoas, por exemplo, vamos trazer surdos, né? Num conceito, né?
muitas vezes tem pessoas com muitas pós-graduações. Só que o que a empresa faz? Eu abro uma vaga, então, de a recepcionista. E eu quero pessoa com deficiência só nessa vaga, porque é uma vaga de entrada. Eu tenho empresas que já me pediram proposta que a empresa tem todas as pessoas com deficiência, não importa qual deficiência ou qual formação. Todas. Tem uma vaga criada. Tipo uma vaga assim, Inexistente, qualquer porque... coisa. Não, ela é auxiliar de loja. A pessoa não faz nada de importante. Foi criado para isso. Aí eles têm lá 2.700 pessoas trabalhando. Só que tem empresa que tem pessoas que estão há 10 anos na mesma vaga, porque a pessoa com deficiência não participa da trilha de carreira. Então, o que acontece? Existem empresas que estão contratando. Aí você pega uma pessoa com várias pós-graduações, por que eu vou... Aí eu tenho benefício. Aí realmente não compensa. Então, eu acho que dentro do cenário todo, eu acho que o que as empresas precisam entender é que é uma realidade a contratação de pessoas com deficiência. Então, isso é um fato, isso é a legislação. Ainda existem muitos acordos feitos com as empresas, mas vão continuar pagando multa, né? Não é algo que vai mudar tão cedo. E o que eles precisam fazer muitas vezes é o que a gente fala, o nome da nossa empresa é Atitude. Quando eu fui desenvolver, né, criar ela, eu fiquei muito pensando no nome e me veio por quê? Porque existem vários tipos de acessibilidade. Um deles é a atitudinal. Então, para mim, a principal acessibilidade que as empresas precisam ter é da atitude das pessoas. Por isso que a gente faz tanto treinamento, palestra dentro das empresas, a gente faz consultoria para ajudar a empresa a poder fazer, porque se as pessoas tiverem o conhecimento, facilita. As pessoas bugam quando tem alguém com deficiência. Não sabe como lidar, né? Não sabe o básico. Então, a gente tenta trazer esse conhecimento base para a empresa ter mais segurança na hora da contratação, mas é uma realidade. Quando a gente fala de pessoas com deficiência e neurodivergentes, então vamos dar dois exemplos três, né? Que é a deficiência intelectual, que a gente tem a síndrome de Down também, que está dentro, e dentro da deficiência psicossocial a gente tem o autismo. Se a gente pegar a deficiência intelectual e autismo, as empresas não sabem lidar, porque é muito comportamental. A pessoa com deficiência visual, ela vai precisar de uma acessibilidade, provavelmente, no computador, ou as orientações para que ela chegue até o local. Quando há uma necessidade física, são adaptações tanto na estrutura. Agora, quando a gente fala de pessoas com deficiência e neurodivergentes, pessoas com deficiência intelectual, com autismo, a gente fala de adaptações comportamentais, tanto para a pessoa quanto para a empresa. E às vezes a empresa, por achar que é um tabu, de certa forma, e achar que é mais difícil do que realmente é, ela não faz essa contratação. Então, as empresas, para elas mudarem essa realidade, elas precisam de treinamento dos funcionários. É o fundamental. Treinar esses funcionários. Eu não tenho verba para investir. Hoje tem muito conteúdo gratuito. Eu falo isso. Vocês podem contratar uma consultoria especializada, vocês podem contratar uma instituição, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas tem conteúdo gratuito. É só fazer um filtro e treinar seus funcionários. Hoje né? tem muito conteúdo por aí, inclusive, né? Que facilita, né? Então, a gente tem essa questão. Outra coisa. Quando você fazer a vaga adaptada. As pessoas... O que acontece? Eu abro uma vaga nada a ver. Tipo, aí você pega muita gente com síndrome de Down, é só recepção. Esses dias porque queriam que eu pegasse, eu não peguei o contrato. Eu falei, não vou fazer. Que era para autista, vários autistas. Tipo, não era que eu vou pegar uma vaga e vou procurar um autista. Eu quero abrir uma vaga afirmativa para autistas para fazer atendimento ao público. Gente. Eu falei, é critério diagnóstico de TEA, dificuldade de interação social, dificuldade na comunicação social. Podem ter pessoas autistas que gostam do atendimento ao público, porque a gente fala que é individual, mas eu não vou participar de um projeto onde eu vou abrir vagas que não são adequadas para o critério diagnóstico da pessoa. E eles acham que estão incluindo fazendo isso, né? Mas só daí de onde você lá. tirou isso, né? E outra, por que segmentar? Por que não abrir vaga para pessoas com deficiência e adaptar as vagas? Então, a gente fala muito da adaptação de vaga. Fazer a vaga coerente para as habilidades da pessoa. Exato. Analisar aquela pessoa, adaptar. Porque as empresas deveriam estar fazendo isso para todos os funcionários. Óbvio, você tem o seu escopo de trabalho, mas eu adapto quando entra um funcionário. Quais são as habilidades e potencialidades deles. E quando a pessoa com deficiência, parece que as empresas fazem... Esqueci. Eu não desenvolvo, eu não faço um desenvolvimento individual dela, etc. Então, acho que, se a gente falar assim, né, a tua última pergunta ali, né, o que elas precisam fazer? Elas precisam de treinamento, elas precisam estar abertas a adequar e fazer uma adaptação baseada na equidade, não no que eu acho que deve ser feito, né? E procurar conteúdos, pessoas especializadas para ajudarem, tanto dentro do próprio time, porque às vezes a gente começa a fazer um trabalho dentro da empresa e tem dentro do próprio time pessoas que são super capacitadas para ajudar e eles não olham para isso. Então, eu ia perguntar se você acha que, assim, isso tem muito a ver com o capacitismo, né? Sim. Que eles não acreditam que as pessoas com deficiência são capazes, né, de desenvolver Sim. aquele trabalho ou até de ocupar um cargo melhor, né? Exatamente. Não é só... E entra o viés inconsciente que a gente fala também, né? Que daí o capacitismo, ele é meio que é o final do viés inconsciente. Mas é o quê? Eu acho que a Marianne
não tem potencial de trabalho. Então, eu achei isso. Eu acho que a pessoa com deficiência intelectual não pode namorar. Eu acho que o autista não pode conviver em sociedade. Né? Então, assim, a gente tem muitas bizarrices, pra gente não falar outra coisa, que acontecem. Porque as pessoas não conviviam antes com a pessoa com deficiência, havia pouco isso. Então, tem pessoas que realmente são leigas e que, tipo, elas não fazem por mal. E a gente tem pessoas ruins também que demonstram isso através do capacitismo. Então, o capacitismo ele pode ser feito tanto por pessoas que estão em dúvida e que eu não sei o que fazer. Que é um modelo estrutural, foi né? estrutural, como tem pessoas como qualquer área, né, que não são boas e que daí aplicam isso e pioram as situações, né? E você, Mari? Você acha que todas as pessoas com deficiência podem trabalhar? Sim, com certeza, porque nós, pessoas com deficiência, somos capazes a trabalhar. Então, a pessoa com deficiência, sim, pode sim. Uhum. E Mari, a gente estava falando sobre preconceito. Você já sofreu alguma experiência, assim, que não foi legal? Que você encarou o preconceito? Preconceito? Mari, já teve alguma situação de preconceito que acharam que você não podia alguma coisa ou tentaram te Que você oferecer devia outra? fazer outra coisa só porque você era pessoa com deficiência? Eu sei que quando eu fui no MEC, que eles me trataram como criança. Eles falaram de forma infantilizada. Isso. Daí eu fui lá para comer e essa pessoa O atendente lá. o atendente, né, Uhum. pegou e me deu um McLanche pra mim. McLanche de criança. Isso, de criança, isso. E daí ele pegou, falou de uma forma de, como fosse, fala de criança, vamos dizer assim, né? Uma voz. Uma voz de criança pra mim. Daí eu fiquei meio assim, daí ele falou, mas você quer McLanche? Daí eu falei assim, eu parei, daí eu falei, não, sou pessoa com deficiência. E isso que você está fazendo é forma de capacitismo. Você está fazendo capacitismo para quem é com deficiência. Então, isso foi um preconceito, com certeza. E o que você falou pra ele? Que você não queria o McLanche, você queria o quê? Um porcão com picles. Tava com fome, né, Mari? Tava com fome. McLanche, eu quero um hamburgão. Ela tava comigo, por isso que eu sei. Que McLanche o quê? É. E Mari, de só fazer uma adaptação, para todas as pessoas com deficiência podem trabalhar, mas o que elas precisam para trabalhar? Precisa de adaptação e precisa de suporte. Tipo, todos nós com deficiência, a gente tem um suporte. Por exemplo, vou dar meu exemplo, né? Lá no meu trabalho. É claro que tem algumas coisas que eu aprendo devagar. Mas eu tenho pessoas que estão me ajudando. Então, tenho a Andréia, tenho minha mãe, tenho um monte de pessoas que estão me ajudando. Que te dão esse apoio. Então, que dão esse apoio. Mas a mãe é fora, né? No É. trabalho, você tem seus colegas de trabalho. Tenho colegas de trabalho, isso. E a mãe ajuda antes, na hora de chegar no trabalho, né? Isso. Mas, e eu, sim, claro, eu tenho meu tempo, né? Eu tenho um tempo para aprender, tenho tempo para poder conectar Pra pegar o jeito. Pra pegar o jeito. Então, tem esse tempinho, assim, sabe? Mas é uma coisa... Mas isso é normal. É assim como qualquer outra Normal, pessoa, né? todo Todo mundo tem seu tempo. Exatamente. Não, mas é importante a gente falar que vocês perguntaram de adaptação. Então, a pessoa, né? A Mari, por exemplo, com síndrome de Down, precisa de uma adaptação e suporte diferente. Sim. Então, há um tempo, né? De explicação Sim. diferente, é isso que a gente traz. Não quer dizer que não vai aprender, mas vai aprender no tempo dela, que Tempo não dela. não dá pra gente basear no tempo típico, Sim. né, Mari? Isso. Sim. Então, há um tempo de aprendizagem, mas com adaptação, com suporte, com metodologia, consegue, né? Isso, exatamente. Tipo, hoje eu tive o suporte do meu irmão. Vim até aqui, porque eu não conheço esse shopping aqui, né? Tá, eu tive todo o suporte do meu irmão para trazer até aqui. E isso é uma coisa muito, como dizer, é ter uma atitude, né? Então, eu vejo uma atitude de me trazer aqui. Então, né? Representar pessoa com deficiência aqui no podcast. No podcast, no PaiCast. E Mari,
O que você acha que as pessoas com deficiência podem contribuir para as empresas? Calma. Ela te olhou assim, me ajuda. Me ajuda, por favor. É que é a parte, né? Que daí ela já foi, essa parte foi o que ela explicando que todos são capazes, né? E etc, né? Isso. Que eu acho que é importante. Mas deixa eu tentar reformular aqui agora, já que foi feito. Eu acredito que seja na parte da diversidade, né? Das pessoas entrarem em contato com essas pessoas. Né? Não, eu tô pensando em reformular pra ela poder responder. Calma. É que daí essa daí... Saiu um pouco do script. Saiu um pouco. É que ela já respondeu em outra, entendeu? Entendi. Mas basicamente, o que a gente vê que pode contribuir, né? Então vamos pensar assim, ó. Vou te dar exemplo. Nós temos um amigo que trabalha numa empresa que foi nosso cliente, certo? Certo. De chocolate. Tá bom? Tá. Sabe, nosso amigo. Sim. Ok? Então tá. Então pensa assim, ó. Ele, o que ele traz de pontos positivos quando ele trabalha ali no time dele, né? Então o que ele pode trazer de coisas boas? E aí, a mesma coisa você. O que você traz pro time quando você trabalha ali com as pessoas? Então, vou te dar exemplos e você fala o que traz e o que não traz. Pode ser? Pode. Tá? Então, a pessoa traz mais comprometimento com o trabalho, a pessoa traz mais união de equipe, traz mais... As pessoas que estão ao redor têm que se adaptar mais, então eu tenho que olhar para a necessidade do outro. O que você acha dessas 3 que eu te disse? Calma aí. Deixa eu pensar aqui certinho. Vai. Posso falar eu, então? Acho que é mais fácil. É porque essa daqui fugiu muito do que... Não tem problema. Não sei se dá pra cortar. Se der Não. pra cortar, Pode seguir, pode aqui seguir. tá ao vivo, mas assim, gente, é a realidade. Mas basicamente assim, ó, é que até pra vocês entenderem, né? Quando a gente fala de inclusão dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa, a gente tá falando ali de várias coisas. Então, além da gente falar de obrigatoriedade, né? A gente traz algo que a gente fala na atitude, que é a diversidade de pensamento, não a diversidade por si só, né? Quando a gente fala de neurodivergente, principalmente, a forma de pensar é muito diferente. O cérebro funciona diferente, as pessoas têm que ter adaptações. Então, quando eu até tentei trazer aqui pra ela, né? Mas adaptações dessa pessoa que a gente fez a inclusão, ele é muito, vou dar o exemplo dele, né? Acho que é mais fácil da prática. Ele é muito comprometido. Ele seria a missão dada, a missão cumprida que a gente fala. Se ele tem que executar a atividade, ele vai executar aquela atividade, né? Ele é focado, não importa o que tenha. Se ele tem que ir, ele tem que se deslocar para fazer aquela execução, ele vai. Inclusive, acontece situações que as pessoas tentam abordar ele no caminho, ele não para falar com a pessoa, ele ignora. Porque não é a hora que ele tá focado. Ele tá focado. Então, há um foco. E quando a gente tem uma pessoa com deficiência intelectual, vou trazer esse exemplo, né, no time, o time tem que se ajudar para poder ajudar a pessoa, né? Então, há adaptações necessárias. Então, a gente trabalha a questão de empatia, a gente trabalha a questão de trabalho em equipe, porque há essa necessidade. A gente trabalha a questão, daí eu brinco, né, no caso da Mari, desse caso, a gente traz muita alegria, você traz, tipo, muita tranquilidade ali. A gente tem desafios, né, quando a gente fala de inclusão no mercado corporativo, mas a gente tem muitos pontos positivos, assim, que geram, né, em termos estruturados. Então, a diversidade por si só, ela já traz isso, né? É necessário que haja uma diversidade de perfis, né? Entre outras coisas. Mas quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes, a gente traz novas formas de pensar. A gente traz novas formas de abordagem. Tem muito ganho que a gente traz, né? Então, eu até tentei trazer ali para ela, porque ela já falou isso em outros momentos, né? Mas que ela fala que ela traz alegria, que ela traz união, né? Já teve, é a mesma coisa desse nosso amigo. Mas são coisas assim que a gente consegue trazer, né? Então, eu ter que parar de olhar, porque quando a gente pega grandes empresas, a gente está falando de uma cobrança, uma pressão violenta, né? E quando a empresa faz um movimento que, não, parem para dar suporte, e aí você vê que o time desenvolve melhor, isso é maravilhoso, entende? Isso traz muitos ganhos para a empresa que não são mensuráveis através de falar só das questões quantitativas, por exemplo, né? Você traz indicadores que são muito mais de impacto do que indicadores de performance, digamos assim, literal. Bom, o bate-papo até agora está muito bom, mas vamos pro próximo bloco? Vamos pro próximo bloco. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica com as meninas aqui. Quero só ver como elas vão se sair. Então, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. E não perca, porque daqui a pouco nós vamos fazer um desafio super legal. É isso aí, sejam bem-vindas novamente, meninas. E agora eu queria puxar um pouquinho do assunto de empregabilidade. Fiquei sabendo que vocês estão fazendo um trabalho bem legal com os alunos da PAI, né?
E como que tem sido essa experiência para vocês? Muito bom. Então, lembra que eu falei ali no começo, né, que quando eu comecei eu queria trazer algo para dentro da PAI. E a ideia era já ter um curso de capacitação dentro da PAI. Só que como eu falei, né, a gente teve outras prioridades, outros momentos, então a gente acabou não conseguindo executar. Então agora está sendo muito legal, porque a gente está conseguindo fazer o primeiro curso oficial, digamos assim, de empregabilidade dentro da PAI. Esse é o nosso curso piloto, então é o nosso primeiro ano, assim, que a gente está fazendo aulas como se fossem experimentais, de certa forma, né, que é como se fosse o piloto base, mas para que isso se torne depois parte da grade curricular da PAI. Então hoje a gente começou ali o trabalho, né? E para que a gente possa fazer esse desenvolvimento ali dos próprios alunos e etc. para habilidades comportamentais para o mercado de trabalho. Porque quando a gente olha hoje as estatísticas, né? Quando a gente fala de contratações, etc. dentro do mercado de trabalho, a gente já fala ali da questão de como é que fala? As pessoas serem contratadas por hard skills, por habilidades técnicas e serem demitidas pelas soft skills, que são as habilidades comportamentais, as pessoas típicas. Existem vários dados que trazem isso. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, e aí prioritariamente a pessoa com deficiência intelectual, a gente está falando que a nossa base, que a gente precisa trabalhar neles, são questões comportamentais, porque eles não têm a noção de um convívio numa empresa, né? Então, a gente fez o primeiro curso ali pela Atitude, então a gente tem uma metodologia ali, e hoje a gente está adaptando nossa metodologia para o ambiente escolar ali dentro da escola. Vocês fazem ali na Escola de Santa, né? Com os adultos, mas também vão implementar com o Luan, isso? Isso mesmo. Então, a gente já começou. Então, a nossa ideia qual que é? A pessoa com deficiência intelectual, ela tem um tempo de aprendizagem diferente. Então, o que a gente está fazendo? Dentro ali da questão com o pessoal do Luan, né, os alunos do Luan, é que quanto mais novos eles começarem a ter similaridade com o mercado de trabalho, com o que é trabalhar e com os comportamentos necessários, desde cedo ali, né? mais fácil eles vão começar. Por quê? Porque, por exemplo, a Mari começou a trabalhar com 17 anos. Então, a gente está falando ali de alunos que vão estar ali, né, na faixa entre 13 e 16 anos, que já vão estar aprendendo para quando forem para o mercado de trabalho, né? Eu falo hoje até a minha afilhada, né, a Gabi, ela tem 9 anos. E desde ela muito nova, ela é acostumada a ir comigo no trabalho ali, desde que eu tenho atitude. Então, ela vai comigo no escritório. Então, ontem, inclusive, a gente teve uma questão que ela já fala, que ela vai para a escola. A gente tem muita questão dela não querer ir para a escola. E a mãe troca, mas você não quer trabalhar com a Deia, né? Ela me chama de Deia um dia. Então, a gente já traz isso para ela. Então, eu levo ela no trabalho, todos os escritórios que a gente já foi. Eu já levei ela conhece a Mari, né? A gente tem tira bastante fotinha das duas. Então, a gente já faz esse trabalho ali com elas. Por quê? Porque para que ela possa crescer sabendo. Então, hoje ela já sabe, eu tenho que aprender. Então, às vezes ela não quer aprender a ler, escrever, essas coisas. Ela já fala que ela tem síndrome de Down, então ela tem um tempo de aprendizado diferente. Então, ela traz isso. Então, quando a gente conversou de fazer já desde a adolescência ali no Luan, é isso. Porque, às vezes, ele não vai ter dentro da família uma referência. Então, se a gente começa desde já a trabalhar, que o trabalho é importante, que você ganhar teu dinheiro é importante, né? Que você precisa aprender para que você possa trabalhar. Então, a gente já começa a trazer isso para eles, né? E aí, em Santa, são os alunos que já são a partir de 16 anos, né? Então, ele já não tem, né, esse tempo, mas a gente já pensa nessa construção desse aprendizado. A gente fala, o nosso curso, ele não é só soft skills. A gente traz algo que é como se fosse uma tradução do mercado corporativo. Hoje, quando a gente fala de uma empresa, né, a gente está falando de vários comportamentos que não são ditos. Você entra numa empresa, tem um monte de coisa que ninguém te explicou. Que é subentendido. Exato. Mas para a pessoa neurodivergente em geral, é muito diferente essas entrelinhas. Então, a gente traz para eles... Né? Exatamente. Então, a gente traz para eles, além das questões comportamentais, eles terem sonhos, de alimentar para eles ali a questão de sonhar com o trabalho, de entender que é viável, que eles podem ter o dinheiro deles, conquistarem as coisas deles e ter mais autonomia e desenvolver habilidades básicas que precisam ter, e aí comportamentos que não podem ter no mercado de trabalho, porque às vezes na escola você acaba tendo, né? Então, a gente já traz isso para eles. E também a questão dessa tradução no mercado corporativo, o que pode, o que não pode. Então, o que a gente criou? Um ambiente simulado. Na PAI de Santa Felicidade, a gente criou uma sala, né? Que é um ambiente simulado, que é o quê? Dentro da sala, todos eles usam blazer. Então, a gente tem ali os blazers que eles usam. Então, não pode estar só de uniforme. Porque você não vai de uniforme para a empresa. Não adianta você querer ir de uniforme, né? A gente colocou um ponto na entrada. Tem que bater o ponto logo na entrada. Por quê? Porque na empresa você tem que bater o ponto. E aí você vai, entre outras coisas, então você senta ali, você tem a participação, você tem o envolvimento. Tem comportamentos que, por exemplo, talvez...
no ambiente escolar já não pode, mas que podem ser soltos assim, de eu levantar, de eu fazer o que eu quero, de eu dar uma resposta mais assim, que a gente já vai trabalhando com eles ali, porque o mercado de trabalho Não, é assim um que pouco mais funciona. Não é tão rígido. tolerante, exatamente. E dentro das aulas, né, obviamente a gente começou com algumas aulas com eles, mas a gente tem ali dentro das aulas a questão também dessa tradução do mercado corporativo, do que é utilizado. Por exemplo, vai fazer uma reunião. Você vai pegar a empresa grande, eles usam termo em inglês ainda, né? Não sei se você lembra, Mari, que a gente teve uma aula só dos termos em inglês. Lembra no nosso curso? Lembro. Que a Mari já foi aluna do curso, né, da Atitude. E aí a gente trouxe só termos que as pessoas falam, budget. Ah, eu vou fazer um call. É tipo uma call. Me manda um invite. Tipo, são coisas do dia a dia que quem está no mercado corporativo está acostumado a utilizar, mas que para eles é muito distante da realidade. Então a gente traz meio que essa ligação. E a ideia é a gente começar com essas habilidades base, mas a gente migrar depois para a parte técnica, escolhendo as áreas que eles podem trabalhar e etc, e implementando isso dentro da PAI. Então é um projeto a longo prazo. A gente está no começo, né? Bem no comecinho dele, né? Inclusive já estamos aí no podcast, estamos procurando pessoas que queiram investir no curso, né? Então já fica a dica, ó, onde quer Fica a dica. Fica a tua é dica. aqui, ó. Fica a dica, se você é um empresário, invista na capacitação profissional dos alunos, porque a gente tem muitos sonhos e muitas coisas maravilhosas para fazerem com eles, para inclusão no mercado Tem de talentos trabalho. incríveis também. A gente já tem alguns alunos que já querem trabalhar, que já podem trabalhar, né? Que já trabalharam, inclusive, em multinacionais, que estão ali na PAI, mas que querem ser incluídos. Então, a gente tem todo esse trabalho para fazer ali com eles. Mas o importante é um trabalho que começou agora, né? A gente está nesse, que a gente chama, talvez, no meio corporativo MVP, ou piloto, né? Que é esse primeiro ano. E a partir do ano que vem, a ideia é que sejam aulas daí regulares, assim, tipo, que façam parte da carga horária e que a gente consiga trazer daí o desenvolvimento deles e, de fato, suporte no que eles precisam para a inclusão ali. E a Mari começou como aluna, né, Mari? Exato. Comecei. Como que é pra você essa experiência, né? Porque você começou como aluna e agora você é professora. Sim. Como professora, como aluna, eu gostei bastante. A gente foi para várias empresas para fazer os cursos. Não sei nem quantas empresas que eram. 8. 8? 8, né? É que a diferença é que o curso da Atitude, ele é feito cada dia dentro de uma empresa. Ele não tem... Mas uma hora os alunos vão chegar nesse da PAI. É diferente, né? É. E a gente aprendemos sobre comportamento, sobre desenvolvimento e sobre como se comportar. Então, a gente ia para cada dia, a gente vai para uma empresa e fala sobre cada tema diferente. E das aulas nós aprendemos mais sobre comportamento, para o mercado de trabalho, como tem que se vestir. Então, foi uma coisa muito bonita. E agora, como professora, tá adorando esse nome já, professora. Ela tá bem feliz aqui, ó. Sorrisão. Como professora já é uma outra coisa, né? Eu penso que eu tô em uma sala de aula com vários alunos assim na frente, assim, escutando eu falar, explicando, ajudando eles. E dali eu gostei. Né, tem uns que eu já conheço, lá dos alunos lá. Quem que você conhece, Mari? Eu conheço a Vitória, da Fofarra. Sei. Vocês são bem amigas? Somos, desde pequena. Olha só que legal. Acho que só a Vitória que eu conhecia. Sério? Os outros Só. alunos você conhecia de quando você trabalhou na PAI, né? Que a quando gente ia trabalhei lá. no pai, isso. E como que foi pra eles te verem ali como professora auxiliar? Olha, não sei como foi a cabecinha deles, né? Não sei como Mas foi eu a vou reação. falar o que eu vejo, posso? Ela tem uma pode. torcida pessoal, gente. É, isso que eu ia falar. A Maria fala, não sei o que, eles... Eles respeitam a Mariana. Não, é só respeita. São diva. fãs, entendeu? Por isso que ela gosta, você não tá ligada. Ela foi apresentar a árvore, a gente fez uma atividade da árvore da vida com eles, pra trabalhar estímulos de sonhos, habilidades que eles têm. A Maria falava um sonho dela, eles... Aqui a gente fez uma atividade que era a Árvore dos Sonhos. E eu fiz a Árvore dos Sonhos e eu tava explicando pra eles. E daí, cada vez que eu falava um sonho, todo mundo dando palma. Então, eu falei, Você gostou, né? gostei bastante.
Você imagina. Então, eles são fãs dela. É. Entendeu? Não é que Vocês ela gosta deram dela. quantas aulas até agora? 2 aulas até o Duas. momento. A gente teve uma reunião com os pais em cada escola, então já aconteceu a do Luan. E aí na Pai de Santa Felicidade a gente teve 2 aulas. E como que até tem o sido o feedback, assim? Dos é alunos, maravilhoso. dos pais também, né? Aham. Dos pais a gente ainda não pegou, tá? Mas a gente, assim, as experiências com os alunos, alguns ali já nos pediam isso, né? Que já conhecem. Os moradores da Casa Lar, eles já participam dos eventos que a gente faz como atitude, né? Não participaram do curso, mas de eventos que a gente tem de capacitação, já participaram em alguns e eles gostam muito, né? Não são todos, são só alguns ali que eles querem que vá para o mercado de trabalho. Então, eles já participam de algumas coisas da atitude. E aí, agora a gente está podendo fazer essa implementação direta ali com eles. Então, na primeira aula foi muito legal, porque o feedback deles... A gente até ficou, né? Porque o que eu falei, é uma adaptação diferente. Os alunos da Atitude, a gente fez um processo de inscrição. Já vinham aqueles que já queriam trabalhar. E todos vieram de ensino regular. Então, foi um pouco diferente. Não foi... acabou vindo, né? A gente não filtrou por ensino regular. Mas acabou vindo na época, né? No caso deles, a gente fez ali. E aí, a gente teve a escolha ali, de acordo com as necessidades que foi feito pela escola. Então, eles vieram, mas assim... Teve alguns que não queriam, tem alguns que queriam muito, mas assim, de 98%, todos queriam, né? A gente teve uma desistência, assim, de uma pessoa que realmente não queria porque estava ali. Os outros ficaram extremamente felizes, assim, eles ficam me mandando áudios que tem na rede social, encontram, falam, aula amanhã, não Eles ficam ansiosos. Ficam ansiosos, querem saber da aula. E aí a gente teve, por exemplo, no primeiro dia, né, quando a gente fez ali a questão do ponto, etc., a gente teve a primeira turma. Quando a gente foi para a segunda turma, um dos moradores ali, né, que é um dos nossos alunos, foi buscar a mãe da Casa Lar, porque ele tem a deficiência da fala junto, né, então ele tem dificuldade de comunicar, e ele quis mostrar pra mãe o que era o ponto e mostrar ele batendo cartão ponto, então ele ficou muito feliz. Eles falaram muito do cartão ponto, amaram fazer. Amaram o ponto. Ao ponto, Amaram tudo. a árvore da vida. A gente perguntou do que eles tinham lembrado, eles gostaram, né? Sim. As aulas estão sendo super participativas, assim, então tá sendo Tem bastante o retorno interação muito deles. legal, né? A gente tá ali com... a gente tem no total, tá? 45 alunos, separando entre o Luan e a Pai de Santa E a Pai de Santa Felicidade. Felicidade. E são turmas menores, né? Pra que a gente consiga ter o desenvolvimento deles. Mas o feedback deles, tanto quando encontram a gente, quanto pros professores, depois eu perguntei, né? O que acontece? Porque eles falaram pra gente, eles sempre falam, né? Que querem estar ali. Mas eles falaram que todos, assim, a gente saiu, os atendentes, professores, falaram que o retorno foi muito bom. Que todos gostaram muito, que estavam querendo mais aulas. Legal. Então, por enquanto, estamos... porque o curso ele é muito voltado para eles, né? A gente já faz uma metodologia totalmente adaptada. Voltada para criatividade, para não ser engessado, né? Então a gente traz... É ambiente corporativo, então a gente, inclusive, não tem nenhum profissional que seja professor da escola especial, por exemplo. A gente só traz pessoas de fora, que venham do mercado de trabalho fora. Por quê? Porque a gente quer que eles tenham observação. A gente vai com roupa social... Todo mundo tem que estar de roupa social. Quem for trabalhar, até voluntário que for trabalhar junto com a gente, tem que estar de social. Por quê? Porque a pessoa com pra deficiência mentalizar, intelectual né? Saber se aprende, portar, né, no mercado. aprende pela observação. Então, a gente teve isso no curso, né? Quando na nossa primeira turma, tinha uma das meninas que ela se vestia muito infantilizada. Ela ia com coisa de criança, assim mesmo. A família já vestia, e ela com 20 anos. Na última aula, foi muito legal, porque a gente teve a aula, mas continua ali. Ela fez a mãe comprar um blazer pra ela, porque na nosso curso a gente não dava o blazer. Para dar pai, a gente já teve esse aprendizado, né? E ela já tava com blazer, a postura dela totalmente diferente, etc. E aí passou muito tempo sem eu ver ela, a gente fez um evento que ela veio. E aí o que foi muito legal? Porque ela começou a ter comportamento muito infantilizado ali no momento e tal. Aí eu olhei pra ela e falei assim, lembra, daí eu falei o nome dela, da aula, do comportamento? Na hora ela já mudou, parou porque ela tinha pego uma música colocada e tal, e veio. Por quê? Porque a gente tem que trazer essa lembrete, tipo, que é ambiente de trabalho. Aqui é aprendizado para o trabalho. Então a gente traz isso muito para eles, para que eles tenham essa vivência real de empresa, que não pode ser ambiente escolar, tem que ser empresa, ser né? diferente. Tem que Né? mudar a Exatamente. chavinha ali. E quanto tempo que demora, assim, como que funciona o acompanhamento desses alunos? Tá. O que acontece? No curso, dentro da PAI, a gente tem ali uma previsão de 2 anos deles de capacitação. Tem alguns que já podem ser incluídos no mercado de trabalho hoje, a gente dando suporte adequado, né? Que daí não seria via PAI. Mas as aulas, a nossa ideia é que sejam aulas de ciclos por ano letivo, digamos assim, né? Mas que sejam uma média de 2 anos ali de capacitação para que eles possam ir. Mas o acompanhamento, quando a gente fala de emprego apoiado, que ele baseia a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e que é o perfil que os nossos alunos provavelmente vão precisar, ali da PAI, né? Porque tem outras pessoas, por exemplo, a Mari nunca teve emprego apoiado mesmo. Teve, que eu fazia com ela, né? Mas não alguém de fora fazendo emprego apoiado. Mas os nossos alunos ali, eles têm perfil que precisa. Então, o emprego apoiado, quando a pessoa entra na empresa, o ideal de um projeto de emprego apoiado é 1 ano. Agora, empresas que realmente
custeio 1 ano é muito raro. Então, a gente tem ali uma média de 6 meses, mais ou menos, de acompanhamento dentro da empresa. Entendi. Mas daí depende muito da empresa. A nossa ideia do curso é a gente dar toda a estrutura ali para eles, para que eles possam se desenvolver ao máximo. O objetivo dessa capacitação também é isso. Quando eu faço uma inclusão profissional de alguém que tem muita questão comportamental, eu tenho muita coisa para trabalhar com a pessoa. E ela às vezes não tem tempo, porque a empresa não vai ficar esperando ela desenvolver habilidades básicas comportamentais da Ela empresa. já pode sair apta para trabalhar, né? Não é nem isso. É porque quando você entra no ambiente muda. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa tem uma questão de comportamento. Ela nem entende o porquê que ela está trabalhando. A gente tem uma história que é muito fácil de eu contar. Tinha uma menina que ela tinha muito comportamento problema. E ela foi na empresa. E aí, as pessoas pediam pra ela fazer coisa, ela falou assim, eu não sou obrigada, não sou só empregada. Aí a gente tinha que ir e falar, você é empregada, amada, olha a tua carteira de trabalho, tu ganha salário, você tem que ir. A gente tinha que ficar ensinando pra ela isso, entendeu? Mas ela falava, só que é perfil dela, tanto que não deu certo na empresa. Só que a gente não teve tempo hábil pra desenvolver habilidades com ela antes dela ir para o mercado de trabalho e poder fazer isso. E ela, por exemplo, ela tem uma deficiência intelectual leve, inclusive o QI dela é acima da média, mas ela tinha essa questão. Da comportamental. Da comportamental. Então, só que, por isso que o nosso objetivo sempre trabalhar com eles o comportamental. A gente conseguiria, por exemplo, ela se a gente tivesse continuado trabalhando com ela numa pegadinha e a empresa tivesse um pouquinho mais de paciência, assim, talvez a gente conseguisse ficar com ela mais um tempo, sabe? Tipo, até ela se desenvolver. Mas o problema é que deu tanto comportamento problema ali na hora Não deu nem tempo. que não deu tempo de desenvolver ela. Porque o tempo que ela precisaria para se desenvolver era maior do que o da empresa. E olha que o projeto dela, acho que o contrato dela deu no total 9 meses de apoio. Então, eles tentaram bastante, trocaram ela de setor e tal. Mas assim, precisou. E aí, cada vez mais ficou claro que a gente precisa dar uma base pra daí eles... eu gosto de chamar de repertório. Eles precisam ter o repertório base do que eu posso e o que eu não posso. O que é aceitável e o que não é aceitável. Para que eles possam ser lembrados disso lá na frente. Senão, fica muito difícil, ou para o consultor de emprego apoiado, ou para uma empresa como a nossa, na hora de fazer a mentoria, desenvolver tudo isso em loco. Piorou ainda para uma empresa que não tem. Então, só que quando a gente desenvolve eles, por exemplo, a Mari, hoje a Mari trabalha com a gente na Atitude. Eu não preciso ficar falando com ela conceito básico de comportamento, ela já sabe. Ela já sabe. Sempre tem teve uma coisa ou outra, hoje ela precisa de muito suporte quando é um trabalho novo, mas ela já se desenvolveu. Entendeu? Agora, os nossos alunos que nunca tiveram noção do que é um trabalho, quando a gente faz esse desenvolvimento, a gente dá todo o suporte. E eu já tive pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual moderada, que não são alfabetizados, trabalhando em empresa, que o comportamental deles só precisava de ajuste. Mas por quê? Porque a família tinha empresa. Eles já conviviam com outros. Eles sabiam que era trabalho. Eles já tinham trabalhado em outros lugares. Quando eles foram para essa outra empresa, foi muito mais fácil. Mas eles tiveram a oportunidade de desenvolvimento, entendeu? E aí, por exemplo, o nosso trabalho com eles era um mínimo de refinamento, de ajuda a aprender novas atividades. Sim. Então, o nosso objetivo com os alunos da PAI é isso, dar todo o suporte para eles que tenham o repertório necessário, porque quando eles forem para dentro de uma empresa, eles possam Sabe como conduzir aprender, atuar ali, né? e eles possam ter que só aprender a execução do trabalho. Porque imagina, você ter que aprender tudo, mais a execução do trabalho. Sim, sim. O processo é diferente, né? É diferente, né? Bom, agora acho Vamos que fazer pra nossa aquela dinâmica? Vamos Isso, lá. Vamos lá. Quer explicar, Duda? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, onde a Mari, ela vai entrevistar a Lorena, a gente vai fazer uma simulação de como seria essa entrevista, né? Então, podemos começar, Mari? Sim. Então, vamos lá. Tô pobre, preciso de emprego, Mari. Então vamos lá então, né? Vamos lá. Como que é o seu nome? Oi, tudo bem? Eu sou a Lorena. Você trabalha como marketing? Sim, eu trabalho com marketing e comunicação já vai fazer quase 3 anos. Você já trabalha com pessoas com deficiência? Já trabalho há mais de 1 ano e meio. Já trabalhei, né? Na verdade, que agora eu tô sem emprego. Já trabalhei, já tive muita convivência com pessoas com deficiência. E você sabe mexer no Trello? Sei sim. E no que é picante? Você sabe também? Também. É porque assim, eu faço vídeos para redes sociais da Atitude. Daí eu queria saber, você sabe fazer vídeos de fotos? Sei, Claro, você tem que ter, como fala, o que é que eu falei agora, naquela hora?
O quê? Tem uma palavra que eu falei, não falei? Vixe, Não, não Paciência? Isso! Paciência com a pessoa com deficiência. Isso aí. Sabe que pra mim tem que ter paciência, né? Tá bom. Pra trabalhar comigo. Você sabe colocar legendas no que é picante? Sei sim. Você cos... não, isso não pode. Eu não Você- sei o que é. Mas... Você... Você já... não, também não Pode pode. fazer. Faz, depois a gente vê o que quer fazer. Uhum. Depois a gente fala se pode ou não pode. É que tem alguma coisa que não pode falar, né? Tá aí, tô em Não, dúvida. fala. Fala, pra gente só saber o que... Que a gente tá curioso. Não é nem pela dinâmica. Eu quero saber aí a frase proibida aí. Não, eu queria perguntar se você já sabe lidar com pessoa com deficiência no trabalho. Você já trabalhou com alguém com deficiência no trabalho? Já trabalhei. Calma aí. Já mexeu no Trello? Já mexeu... Ah, você já mexeu no Canva? Já mexi sim. Ah, é meu sonho. É teu sonho? Ai, se você é meu quiser, eu te sonho. ajudo, viu? Ah, eu vou precisar, porque eu preciso de você pra me ajudar, viu? Ih, já Tá contratou? bom, então eu te ajudo. Não, Já contratou, foi rápido? Foi rápido. mas calma. Com uma pergunta já foi, já. Calma. Foi só falar do Canva. Eu vou olhar aqui no papel pra ver certinho, tá? Se você encaixa no negocinho aqui, daí eu te falo daí amanhã. Tá bom, muito bom? obrigada, De viu? nada. Adorei te conhecer. Palmas pra obrigada. Mari, ela arrasou muito bom. Palmas! Então é isso, muito obrigada, meninas. Agora a gente vai pra um Mais um break, break, né? Exatamente. Então a gente vai pro próximo bloco com mais bate-papo aqui com as meninas e muito mais informação. A gente volta já. Obrigada. E aí, pessoal, de volta do nosso break. Aproveitando, já que você falou break, vamos fazer uma aula prática aqui. Mari, o que é break pra você? Pra mim é preto. Então, break é intervalo, entendeu? Aí as pessoas querem usar termos jovens da moda ou internacionais. Ah, mas teve uma vez que eu entendi que era coffee break. Coffee break. Coffee break. Que é café, que é lanche. Aquela break, só break. Daí eu falei, Preto? Ah, tá. Viu? Mas Então, o coffee break ela sabia. coffee break, Olha ela aí, sabe. ó. É que foi muito tempo vendendo apaixonado por café, que era coffee break. O que é eles se apaixonados por café? Era um projeto que eram coffee breaks que a gente vendia pras empresas que eram feitos dentro da PAI. Entendi. Um dia temos que voltar. Inclusive, Porque até hoje me ligam pedindo É coffee porque break, mas não é temos bem mais. antigo, Tinha né? no nosso site, né, o bannerzinho lá, É. só que eu nunca soube mas, o que é. mas aí eu não tava aqui continuou. Ele parou na pandemia, na verdade. Ai, é que a pandemia, né? Ele Foi. parou na pandemia. Ele começou, na verdade, foi 1 ano de duração. Foi 2019 Nossa, 2020, um ano só? E a até 2020. hoje ligam pra pedir? Nossa. e mandou mensagem. Tinha que retornar, na verdade. É verdade. Bom, vamos fazer um bate-bola com as meninas, então? Vamos, bora. Então vamos começar Com a Andréia. com a Andréia. O que te inspira quando o assunto é trabalho e inclusão?
Tem um vídeo que eu gosto muito, que é o Cadeia de Contratação. Que ele é um vídeo que fala, ele mostra ali na prática as pessoas com deficiência. Na verdade, ali ele é sobre síndrome de Down. E ele mostra elas trabalhando em vários lugares. E aí o vídeo é uma musiquinha, né? Que obviamente eu não vou cantar pra vocês pra não dar um susto. Mas ele fala que uma pessoa contratou uma pessoa com síndrome de Down. E a partir daí, o outro viu que aquela pessoa com síndrome de Down foi contratada e por aí foi. E aí várias pessoas contrataram. E é mais ou menos a minha realidade, né? A gente contratou a Mariane, eu vi que a inclusão era possível. Conheci várias outras pessoas que já trabalhavam há 10, 12 anos com deficiência intelectual, com síndrome de Down. Entendi que a inclusão era possível e fui atrás. Então, quando eu falo de inspiração, é muito mais isso. As pessoas se abrirem a darem o primeiro passo e contratarem pessoas com deficiência, permitirem que a inclusão aconteça para que outros vejam e possam estar incluindo. Então, por exemplo, hoje, a gente poder estar aqui, né, falando, a Maria está aqui falando sobre o trabalho dela, é uma dessas partes de inspiração, que é mostrar para outras pessoas que as pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, pode sim trabalhar e se desenvolver dentro do trabalho. Segunda pergunta. Um lugar que você acha acessível de verdade? Então, essa pergunta é um pouco polêmica. É super Polêmica, acessível. polêmica. Mas tem algo que eu gosto de falar, que eu falo assim, ó. Eu já fui em empresas que tinham toda a estrutura física acessível. Mas as atitudes dos funcionários não eram acessíveis. Então a inclusão não acontecia, eu não posso falar que ela é acessível. Agora, eu já fui em lugares que a estrutura física era mais ou menos, mas que a acessibilidade das pessoas, a atitudinal, de adaptação, de ajudar outras pessoas com deficiência existiam. Então eu gosto de falar que não é um lugar, são as pessoas. Quando existem times e pessoas com atitudes inclusivas, a inclusão de fato acontece. Então não dá para falar um lugar, a gente tem que falar assim, temos que todos fazer a nossa parte, entender que a inclusão e a acessibilidade, ela depende das nossas atitudes, entende? Então acho que esse é o principal, assim. Um filme, livro ou série que representa bem a diversidade? Tem um filme que eu até pesquisei aqui e a gente acabou conversando e eu perdi ele aqui, que é um que acabou de sair na Netflix, que é um filme de basquete, que é com galera com deficiência intelectual, que é o Campeões. Acho que a gente até já divulgou É, no a nosso gente fez, eu acho que no Apaixone-se por um Aham. filme, né? Ele é muito legal, porque o que ele traz ali? Ele traz, obviamente, para o esporte, mas ele traz os conceitos de trabalho, mas ele traz, assim, uma pessoa que foi lá trabalhar porque foi obrigada, mas que ela viu que a pessoa com deficiência podia aprender em determinado momento e aí conseguiu fazer. Então, eu acho que é isso. Tem vários filmes, vários livros, mas eu acho que é isso. É quando a gente entende que a gente tem que dar oportunidade para que as pessoas se desenvolvam e acreditar no potencial dela. Então, ele traz muito esse conceito, mesmo que ele não seja um filme de trabalho, por exemplo, entendeu? E fica aí a dica, né? Já que o tema de hoje desse podcast é a oportunidade. Exatamente. Agora pra Mari. Vamos lá, Mari. Vamos lá. Uma frase que resume o que é ser pessoa com deficiência. Que a pessoa com deficiência são capazes de trabalhar e ela pode trabalhar à vontade, pode trabalhar com o que ela quer. Tem vários sonhos que pessoas com deficiência podem sonhar alto, que a gente tem vários sonhos que a gente tem, que deve ser realizado para o futuro, mas é isso. Uma conquista importante para a causa da pessoa com deficiência. Calma aí, uma conquista. Conquistas para a pessoa com deficiência, quando elas podem estar em algum lugar ou elas concretizam alguma coisa. Poder falar. O que você acha, Mari? Calma aí. Mari. Uma conquista. Mari. Pode pensar. Não, gatinha, não. Jogando a dica. Ó, olha aqui pra mim, vou mais longe aqui. Lembrou. Obrigada, Andréia. Não. Porque eu estou aqui falando com vocês. Porque ela tá sendo voz, teve ensaio, gente, agora tá aí, ó. Tá tendo espaço de Porque fala, ela tem né? voz, ela Sim. gosta de falar você não gosta de falar que você gosta de dar voz para as pessoas com Dar deficiência, voz para pessoas com deficiência. que você tem que falar, não é? Sim. Então, é isso. E a última aqui pra Mari. Uma atitude que torna o ambiente mais inclusivo. Andréia? Mari. Adaptação e suporte. Bem natural. Ai, gente, tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E agora voltamos pra Andréia.
Qual a primeira mudança que você faria em uma empresa para torná-la inclusiva? O primeiro sempre é trazer conhecimento para os times e para as pessoas. É treinar os funcionários e criar regras que venham de cima na empresa. Tem que vir de cima, senão as pessoas não fazem. Que a inclusão tem que acontecer e ponto. E aí a forma é treinando eles, dando o conhecimento necessário. Para que eles saibam que aquilo é uma cultura da empresa e precisa ser implementado e se adaptem, mas com treinamento. Treinamento acho que é a base de tudo. Treinar quem tem deficiência, mas principalmente treinar os times e os gestores, né? A gente faz muito treinamento de gestor por isso, porque o gestor tem que estar bem treinado. E o que falta para o mundo se tornar mais inclusivo? Essa pergunta, quando eu até dou risada, porque eu falo assim, tem tanta coisa que a gente pode falar do que falta. Mas eu acho que são as pessoas perderem os estigmas, os vieses inconscientes de que as pessoas com deficiência são limitadas. As pessoas olham a pessoa com deficiência como uma limitação. E não, a gente precisa entender que a pessoa com deficiência, ela tem potencial e ela pode fazer o que ela sonhar, o que ela quiser. Então, para a gente ser mais inclusiva, é a gente olhar para aquela pessoa e dar oportunidade para que ela se desenvolva no que ela quiser. Seja o sonho dela qual for, mas que as pessoas comecem a perceber isso. Então, movimentos como este que está sendo feito hoje, de trazer conhecimento, né? Tem uma frase, né, que ela é bem antiga, que é de um livro que eu gosto bastante, que ela fala que conhecereis a verdade vos libertará. É a Bíblia, né? Mas é um dos livros mais antigos do mundo. Mas, basicamente, é isso. Quando a gente conhece a verdade liberta. Quando a gente conhece a verdade, que a pessoa com deficiência, ela tem potencial, que a deficiência é só uma característica e que o que importa é que ela tenha oportunidades iguais, baseadas na equidade, com os suportes que ela precisa, isso torna o mundo mais inclusivo. Mas se as pessoas não tiverem o conhecimento correto, nunca vai acontecer a verdadeira inclusão, né? Que é trazer esse conhecimento para que as pessoas possam se abrir para que isso aconteça. E agora eu vou adicionar uma pergunta que não está aqui, mas que eu acho que é só para contextualizar, né? Porque esse episódio aqui faz parte de um especial. O que você acha, qual que você acha que é a importância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência? Eu acho que essa data, Setembro Verde, né, não é só da semana, né? Mas são todos movimentos de conscientização. E quando a gente fala ali de ter uma semana específica, né, para a deficiência intelectual, que o nível de complexidade ele é muito grande, porque a pessoa com deficiência intelectual precisa de muito desenvolvimento ali, quando a gente fala de terapêutico, quando a gente fala... são uma gama de pessoas muito grande. E é muito diferente, né? Hoje, o número de pessoas com deficiência intelectual no Brasil, a última vez que eu olhei, acho que estavam 2 milhões de pessoas. É muita gente, né? Então, existe muita complexidade e existem muitas pessoas com deficiência intelectual que precisam, né, de desenvolvimento. Então, quando a gente traz semanas como essa, de conscientização, de trazer conhecimento, de dar oportunidade para que quem não conhece saiba o que fazer, saiba por onde ir, eu acho que a gente começa a fazer um movimento real de inclusão e oportunidade. Se a gente não tiver semanas como essa, infelizmente, a gente volta ao que era antes, que a pessoa com deficiência intelectual ela era literalmente excluída, né? Então, quando a gente fala de um processo de inclusão, a gente fala que as pessoas têm que estar aptas, né? E eu acho que um dos principais motivacionais, assim, também dessas semanas é trazer isso, né? É dar voz para as pessoas com deficiência. Eu acho que eu falo que é uma das minhas missões, assim, quando eu falo de eu estar trabalhando com inclusão, né? Eu falo muito da Gabi, mas o meu propósito, eu falo muito que é dar voz a quem não tem voz. Então, a Semana da Deficiência, né? Isso que está sendo feito é dar voz para quem não tem voz, né? Então, a Mari está aqui falando por ela e por outras pessoas, né? Eu sou neurodivergente também, eu tenho TDAH. Então, eu posso falar pelos neurodivergentes, né? Não posso falar por quem tem deficiência, mas a gente consegue trazer ali. Então, eu acho que a importância é dar voz. E essa é a oportunidade que vocês estão fazendo, é trazer as pessoas com deficiência para que eles possam falar e não só trazer pessoas que falem, né? E eu acho que a Semana da Pessoa com Deficiência, ela traz isso, ela traz essa oportunidade, que é aquela frase, nada sobre nós sem nós. Muitos anos essa frase foi utilizada. Então, eu acho que isso é importante. A gente precisa ter muitas pessoas sem deficiência, típicas ou atípicas, envolvidas na causa para que o conhecimento venha e para que chegue mais pessoas. E muitas pessoas trabalhando ali para que isso aconteça. Mas a gente precisa também trazer o espaço junto à pessoa com deficiência para que ela também tenha um local de fala e tenha a voz, né? E aí a gente dar voz para quem não tem voz e, quando necessário, a gente pode até ajudar e dar o suporte ali para que a voz venha, né? Como aconteceu aqui em alguns momentos. Exatamente. Mas foi muito bom, meninas. Cami, nós temos alguma pergunta para elas? Temos a pergunta do Rafael para a Andréia. É possível ser promovido sendo uma pessoa com deficiência?
Com certeza. Maria já foi promovida, né? E a gente tem essa necessidade nas empresas, tá? Então, hoje a gente tem projetos, inclusive, para colocar a pessoa com deficiência para ser promovida. E aí, com diversos tipos de deficiência, a gente tem autista, que é diretor, nós temos pessoas com outros tipos de deficiência que já ocupam cargos de gestão, digamos assim. Mas eu acho que é algo importante falar que a pessoa com deficiência intelectual também pode e deve ser promovida, tá? Porque a gente acaba tendo outros tipos de deficiência, é muito mais fácil essa promoção. Acontece mais frequentemente, né? Agora, quando a gente fala de deficiência intelectual, também há essa... Possibilidade não, eu acho que é o mínimo. A qualquer pessoa que trabalha tem que ter plano de carreira. Típica ou atípica. Qualquer pessoa tem que ter plano de desenvolvimento dentro do trabalho. Típica ou atípica. Então, eu acho que é obrigatório que as empresas promovam da mesma forma que elas promovem outras pessoas dentro da empresa. Óbvio, cada empresa tem seu tamanho, seu plano de carreira individual, mas eu acho que não pode ser separado, né? Mais alguma, Cami? Pra Mariana, o que você mais gosta no seu trabalho? Eu gosto de tudo, eu gosto de fazer vídeos, gosto de tirar fotos, eu gosto de dar palestras nas empresas, eu gosto... acho que não posso falar. Pode falar. Pode falar, eu falei brincando. Eu gosto de fazer um lanche também. Eu gosto... Essa parte é boa, hein? Os lanchinhos da tarde. Lanchinho da tarde. E... gosto de fazer palestras nas empresas, gosto de fotos, gosto de vídeos, gosto de fazer atos de reunião. Eu gosto de... o que mais? De dar os treinamentos nas empresas. Eu gosto de treinar as empresas. Gosto... E da aula, você gosta? E gosto de dar aula também. E tem uma coisa que você sempre fala que você gosta muito. Você gosta disso daqui, ó? Ai, a gente não pode esquecer do dinheirinho, né? É claro, né? Importante. Gasta bastante, Maria? Gasto. O que você compra? Comida. Bolsas. Às vezes você compra bolsa, roupa, maquiagem. Tudo. Investimento, né? A Maria é vaidosa, pelo que eu tô vendo, né? Tem que ser, né? Tem que ser. É isso então, meninas. A gente vai chegando então ao fim do nosso APAICast aqui. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas com deficiência, para falar um pouquinho do trabalho de vocês, para que elas conheçam mais o trabalho de vocês e também para que elas possam ingressar no mercado de trabalho. Tá bom, quer falar primeiro? Pode ir, aleguei a mão já. O meu recado é que para pessoas com deficiência, que a gente pode trabalhar, nós somos capazes de trabalhar para o nosso futuro. E claro, como sempre, coloque a atitude junto. Tipo, aqui teve uma grande atitude, chamaram a gente até aqui para fazer esse podcast, que foi incrível com as meninas da PAI. Então, quero falar que, gente, vamos continuar lutando pela inclusão e vamos junto com a gente. Arrasou. Nossa, Vou falar? muito diva, meu Arrasou. Deus. Perfeita. Já finalizar aqui. Amei, arrasou. Mas o que eu quero deixar de recado para as empresas as empresas precisam contratar. Empresas acima de 100 funcionários precisam contratar. Existem empresas como a nossa, que dá todo o suporte para que a empresa possa fazer essa contratação, que dá os treinamentos, que ajuda com consultoria, com o suporte necessário. Então, empresas, abram a visão de vocês para esse tipo de contratação. E para as pessoas com deficiência, a gente tem as questões que a gente faz ali de mentorias, né? A gente não tem muitas vagas, mas sempre está tendo. Então, se você é uma pessoa com deficiência e você quer trabalhar, entre em contato com a Atitude, tá? Pode entrar em contato pelas redes sociais ali. Eu deixo com as meninas depois para colocarem ali na edição o nosso contato. Mas entre em contato com a gente ajuda você a ter o currículo e quando tiver vaga também ajuda vocês a entenderem isso. Porque é muito importante que vocês entendam que vocês têm direito ao trabalho. A inclusão profissional, ela não é algo social. A inclusão profissional é um direito, ele é previsto por lei. Então, todas as pessoas com deficiência têm o direito ao trabalho.
todas as empresas deveriam estar contratando pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala de inclusão profissional, isso é um direito previsto em lei, isso é uma obrigatoriedade, apesar das pessoas levarem como quem faz tem algo social. Então, busquem seus direitos. Empresas se abram para fazer contratações corretas, contratando empresas como a nossa, tem outras oportunidades ali, mas se abram para isso, porque a inclusão profissional ela é uma realidade, é uma legislação, e pessoas com deficiência que trabalham, além de trazer muitos ganhos para a empresa, tem muita questão de autonomia e desenvolvimento que é muito importante. É isso. Muito bem, meninas. Então a gente quer agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui. Acredito que foi um papo super legal, com muito conhecimento compartilhado. Não é mesmo? Quer falar alguma coisa? Eu quero também agradecer a todos que participaram, né, os convidados anteriores, né, de todos esses especiais da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, do nosso público também, que nos acompanhou durante essa jornada, que assistiu, que compartilhou, né, que ajudou a dar visibilidade, a voz e espaço para esse tema tão importante para essas pessoas, né, para elas terem essa voz mesmo. Muito bom. Muito obrigada, a gente agradece muito, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar, né? Seguimos aí apaixonadas e lutando pela inclusão todos os dias. É isso aí, pessoal. Então, um beijo enorme. Se inscreve, curte, compartilha também, continua compartilhando. Segue nosso site lá, paicuritiba.org.br, que a gente sempre está postando todos os dias também as matérias lá diárias sobre a pessoa com deficiência e tudo que acontece na Pai Curitiba. E as redes sociais, né? @paicuritiba também. Fala, E também... a Mari quer falar. Quer falar, Mari? Quero. Diga. Ó, por favor, acesse a atitude aí, tá, galera? É isso aí! Queria fazer mais um agradecimento especial ao pessoal do Metapá, né, que nos abrigou aqui nesse estúdio maravilhoso. Então, se você é empresário, se você é influencer e quer fazer um podcast, uma gravação, aqui é um lugar inclusivo, podem confiar. Então, um beijo enorme pra todo mundo. E Beijo, feliz galera. Semana da Pessoa com Deficiência, né, gente? É isso aí! Um beijão, pessoal, e até a próxima! Tchau, obrigada. Tchau!